Hoje nós vamos conversar sobre a Grendene. Você conhece essa empresa? A Grendene já foi a queridinha do mercado financeiro. E entre os idos aí de 2008 a 2019, o preço de sua ação foi multiplicado por 18. Saiu de 50 centavos e bateu aí praticamente 8,50. Mas qual que é a situação econômica financeira da Grendene? A Grendene, inclusive, faz parte do IDIV, que é o Índice de Dividendos da Bolsa de Valores. Mas será que ela pode fazer parte de uma carteira previdenciária? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. A Grendene é uma das maiores produtoras de calçados do mundo, com cerca de 18 mil funcionários e foi fundada em 1971. A empresa possui capacidade instalada de mais de 250 milhões de pares por ano, mas em 2024 vendeu apenas 140 milhões de sapatos, oferindo uma receita bruta de 3,2 bilhões de reais. A Grendene possui 11 fábricas de calçados instaladas no estado do Ceará e no Rio Grande do Sul. Além disso, tem uma fábrica de PVC e 2 centros de distribuição também instalados no estado do Ceará. As principais marcas da empresa são a Melissa, a Raider, a Grenda, a Ipanema, Cartago, Pegaforte e Grendene Kids. Mas ela também tem marcas de terceiros, como a Zaleia, Mormai, Disney e Warner, entre outras marcas. A Grendene produz calçados tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, atendendo um público feminino, masculino e infantil. Ela produz uma mercadoria para o consumo de massa e seus produtos são bem ecléticos, atende desde a classe A até a classe E. Todo mundo precisa de um chinelinho, né, gente? Desde o rico até o pobre. A empresa está presente em mais de 100 países. Historicamente, a Grendene vende praticamente 20% do seu faturamento para o mercado externo. Agora, em 2024, 81% do faturamento foi para o Brasil e o restante, os outros 18%, estão espalhados em 4 continentes. 6,1% na América do Sul, 4,38% na Europa, 3,5% na Ásia e algo em torno de 3% na América do Norte. A taxa de crescimento ponderada da Grendene nos últimos anos é bem pequenininha, não chega a 1%. Ela teve momentos que ela cresceu muito, como por exemplo pelos idos de 2013, 2014 e 2015. Mas de 2018 para cá, a realidade é outra. Em alguns anos o crescimento foi negativo e nos últimos anos, 2023 e 2024, ela não cresceu nenhum por cento no seu faturamento. Em relação à composição acionária, Pedro Grendene e Alexandre Grendene são os controladores. O Pedro tem algo em torno de 13,8% das ações, já o Alexandre em torno de 42%. A Radar Gestora também é um grande acionista, com algo em torno de 9,5%. Existem outras pessoas físicas que, se todas juntas, integralizam um percentual de 14,3%. O free float está beirando aí os 21%. Em relação aos dividendos, a Grendene é uma boa pagadora de dividendos. Inclusive, ela está listada no IDIV, que é o Índice de Dividendos da B3. Mas nós temos duas situações, antes de 2020 e depois de 2020. Antes de 2020, raramente ela pagava mais do que 5 pontos percentuais de dividendos. A partir de 2021, nós temos alguns picos no pagamento de dividendos. Em 2021, ela pagou 10%, em 2022 5,1%, mas em 2023 ela pagou nada mais, nada menos que 19,6% em dividendos. 2024 ela pagou 8,4%. As ações da Grendene são vendidas pelo ticket GRND3. A liquidez é de 6,7 milhões de reais por dia. É um pouquinho mais do que o mínimo necessário para a gente conseguir entrar e sair. Na minha avaliação, a empresa tem que ter pelo menos 5 milhões de reais por dia de movimentação. A Grendene tem tag along e ela só comercializa as suas ações ordinárias. Ela não tem ação preferencial. A volatilidade da empresa está estimada em 25,24% e o beta
é 0,82. Mas espera aí, só para lembrar, o que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com o Ibovespa. Então, para cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, espera-se que a ação da Grendene se movimente em 0,82. Então, pessoal, vamos fazer a avaliação econômica financeira da Grendene, né? E para quem conhece o canal, sabe que eu utilizo análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego as 300, 400 contas, né? Faço uma reclassificação e derivo 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu fiz isso para os anos de 2019 a 2024. Para começar a analisar a empresa, eu gosto de fazer o gráfico de blocos do último período disponível, que é o de dezembro de 24, né? Acabou de sair. E o que a gente vê? A gente vê uma empresa muito bacana, né? Um capital de giro muito alto, em torno de 2,6 bilhões, né? Uma necessidade de capital de giro de 1,5, então sobra 1,1 bilhão de reais na tesouraria, né? É isso mesmo, tem 1,1 bilhão de reais na tesouraria. E se você avaliar as contas, né, o saldo de tesouraria, por exemplo, ele sempre foi acima de 1 bilhão de reais. Tirando aqui 2023, né, mas em 2020 bateu 1,5 bilhões, em 2024 agora está com 1,1. As equações de capital de giro e necessidade de capital de giro são também bem tranquilas, né? Você percebe que elas estão girando aí em torno de 2,5 bilhões do capital de giro próprio e a necessidade de capital de giro em torno de 1,4 bilhões. Vamos ver o gráfico. E esse é o gráfico, que é um gráfico interessante, né? Porque o canal é jovem, né? Tem apenas 6 meses que eu estou colocando os vídeos aí, mas eu nunca vi um capital de giro nesse aqui em alguma empresa na B3, né? Mas o que tem de diferente esse gráfico, né? As contas estão andando de lado, gente, né? Olha aqui, olha o capital de giro, está andando de lado, a necessidade de capital de giro está andando de lado, o saldo de tesouraria está andando de lado, né? Você percebe uma empresa que todos os indicadores estão andando de lado, não tem crescimento em nenhuma das contas, né? Isso é um pouco diferente, é atípico, né? É bem atípico, né? O capital de giro está certo, que ele está lá em cima, né? Ele é soberano, bem acima da necessidade de capital de giro, e isso faz com que tenha esse saldo de tesouraria tão grande, né? A gente olhando aqui, a gente percebe uma empresa ok, bem administrada, muito líquida, com capital de giro lá em cima, né? E um saldo de tesouraria também muito relevante, mas é uma representação atípica, né? Na qual as contas estão andando de lado e a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Em relação ao saldo de tesouraria, né, é aquilo que eu falei com vocês, estamos aí em 2024 com 1,1 bilhões de reais, né? A empresa ela tem aí 1,1 bilhão em aplicações financeiras, né? 76 milhões em caixa, né? Então esses 76 milhões em caixa liquida esses empréstimos de curto prazo e o que fica no caixa mesmo são as aplicações financeiras de 1,1 bilhão. Uma empresa muito líquida, né? Tem muito dinheiro em caixa, interessante, né? E muita aplicação financeira, né? De curto prazo, provavelmente deve ter de longo prazo também, né? Vamos ver mais à frente. Essa aqui é a conta de capital de giro. Nós vemos que é uma empresa que aí, ó, necessidade de capital de giro sai de 1 bilhão, está batendo 1,5 bilhões de reais, né? E as contas são muito constantes, né? Você não tem muita variação nas contas, né? Olha aí o quanto você receber, vai subindo devagarzinho, os estoques também subiram, mas praticamente dobrou aqui, mas ao longo de 5 anos, né? 6 anos, não tem nenhuma conta que você vira e fala, essa conta aqui eu quero investigar, né? E como eu não achei nada, eu até coloquei a receita aqui na linha de baixo aqui, para fazer uma comparação entre o crescimento da necessidade de capital de giro e o crescimento da receita, né? Então a gente vê aqui que de 2019 para cá a receita aumentou aí algo em torno de 30% no máximo, né? Não passa disso, e a necessidade de capital de giro aumentou em torno de 50%, né? Então até que a necessidade de capital de giro subiu até mais do que a receita, né? Mas tudo ok, gente. Sob o ponto de vista da necessidade, tudo tranquilão. Sob o ponto de vista do capital de giro, parece estar mais tranquilo ainda, né? O capital de giro saindo de 2,3 indo para 2,6. Tem alguma conta aqui que chama atenção? Vou ser muito sincero com vocês, não cheguei a olhar de forma prévia. Mas olha aqui, o capital social saindo de 1,2 bilhões indo para 2,5, né?
Aqui tem 1,3 bilhões de reais aqui de incremento de capital social, provavelmente é integralização de reservas de lucro, né? As reservas de lucro também, valores muito elevados, né? Olha aqui, 2,7 a 1,7 bilhões aqui em 2024. Olha aqui, aplicações financeiras, bacana. A empresa tem aqui, ó, 450 milhões de reais de aplicações financeiras no longo prazo, né? E tem um imobilizado até que pequeno para o tamanho da gatinha, tem um imobilizado pequeno, né? 560 milhões de reais. Gente, olhando aqui, uma empresa ok, lucrativa, o dinheiro que ela dá um lucro, distribui alguma coisinha e grande parte do lucro ele vira reservas, capital social. Uma empresa que tem, não tem praticamente empréstimos, né? As aplicações financeiras crescentes, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Muito bacana, bem tranquilinha. Agora vamos ver o endividamento. Dívida líquida negativa, pessoal, aqui, ó, 1,5 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Uma empresa que deve valer aí os seus 6 bilhões na B3, né, valor de mercado, tem 1,5 bilhões de dívida negativa, né? E olha aqui, aplicações financeiras agora em 2024. 1,1 bilhões aí no curto prazo, 439 milhões no longo prazo. Tem dois empréstimos irrelevantes aqui que não dá nem 80 milhões de reais, né? 88 milhões de reais de curto e longo prazo, totalmente irrelevante. Uma empresa que tem aí, nossa, 1,5 bilhões de reais de dívida líquida negativa, dinheiro sobrando, né? Então ela tem um resultado financeiro muito forte, né? Olha, em 2024, aí ela colocando na mesa aí 255 milhões de reais de resultado financeiro positivo, né? Isso aqui vai turbinar o lucro da empresa, né? Porque você pega o resultado financeiro, acrescenta no EBIT, tira os impostos para chegar no lucro líquido, né? Muita grana. E ela também tem um EBIT bacana, em torno de 550 milhões de reais, né? Até agora só notícia boa, né? Vamos caminhar. Vamos ver a conta de resultado? Resultado, faturamento saindo aí de 2 bilhões, batendo 2,6, cresceu aí uns 25%, né? Resultado operacional. Interessante aqui é esse fundinho que aconteceu aqui nos anos de 2022 e 2023, né? Resultado operacional mais baixo, mas posteriormente ela recuperou, né? Tá com EBIT aí em torno de 21%, né? Resultado financeiro sempre muito forte, né? Olha aqui, os 255 milhões em 2024 e o lucro, né, integralizando aquilo que eu falei com vocês, né? Olha aqui, como a empresa ela tem um volume de dinheiro muito grande aplicado, né, no mercado, ela gera um resultado financeiro positivo. Então o resultado financeiro ele turbina o resultado operacional. Por isso que é uma situação super atípica. Você tem aqui o lucro líquido, ele chega a ser maior que o EBIT, né? Em todos os anos, né? Você pega aí que agora em 2024 o lucro líquido bateu 28%, mas o EBIT era só 21%, né? Então algo muito atípico, né? Muito atípico essa situação da Grendene, né? E o CMV é em torno de 52%, 55%, né? Então é isso, pessoal. A gente vê uma empresa bem administrada, sem dívida, com lucros recorrentes, muito líquida, com resultado financeiro positivo, EBIT positivo, lucro líquido positivo. Só notícia boa. Mas será que é isso mesmo? Não tem nada de ruim na Grendene? Mas deve ter, né? Porque você pega aí nos últimos anos, aí ela tomou um tombo no preço da ação, né? Então alguma coisa de ruim deve ter. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, só de curiosidade, eu coloquei aqui o gráfico para vocês verem, o gráfico do preço da Grendene, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Em 2008, a ação valia 50 centavos, né? Pelos idos aí de 2018 para 2019, essa ação bateu 8,34, né? De 50 para 8,34 é praticamente 19 vezes, né? Hoje está em 5,60, né? Porque a gente fica sempre perguntando se 5,60 está barato ou se 5,60 está caro, né? Mas essa é uma outra conversa. Mas aqui, eu queria falar com vocês o seguinte, eu entrei no site da Grendene e puxei um monte de informação. E já fica desde já um elogio para a empresa, né, o pessoal do RI, pela qualidade das informações que a empresa disponibiliza. É muita coisa. E eu vou mostrar para vocês só uma partezinha aqui, tá?
Olha aqui, eu queria mostrar para vocês, para começar, o faturamento de 2006 a 2024. Olha que corte enorme que eu fiz. E durante esse período aqui, né, que é praticamente de 19 anos, né, o faturamento aumentou em 126%, mas o NPC em 174%. Então, ou seja, se você pegar em termos de faturamento, a empresa está faturando menos, né? Se você pegar aqui o faturamento dela aqui e atualizar aqui, ia dar, né? Não está acompanhando a inflação, né? Mas enfim, não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Isso aqui essas informações dessa tabela aqui, tudo eu peguei no site de RI da Grendene, né? E olha que maravilha, isso aqui é o DRE dela de 2006 a 2024, né? Eu peguei para mim as contas mais importantes, que é o faturamento, o CMV, o EBIT, o resultado financeiro e o lucro líquido. E, gente, olha que coisa linda, né? O lucro líquido sempre positivo, nenhum ano negativo, sempre numa crescente, né? O resultado financeiro também sempre positivo, né? Uma empresa que tem muito dinheiro, igual nós vimos, né? O EBIT sempre positivo. O CMV está crescente, mas a gente não consegue avaliar direito, porque isso aqui é dinheiro, né? E o que é importante é a gente conseguir avaliar essas variáveis, né? O CMV em relação ao faturamento, o EBIT em relação ao faturamento, o resultado financeiro em relação ao faturamento, né? E é isso que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma tabelinha para eu conseguir entender como é que estava o CMV dela ao longo do período, como é que estava o EBIT, como é que estava o seu resultado financeiro, como é que estava o lucro líquido. E a gente viu uma empresa também muito ok nesse sentido, né? Olha aqui, na média o CMV sempre está girando em torno de 55%. Se você esticar o olho aqui, correr o olho nas linhas, né? Tirando 2022 que bateu 60%, o resto sempre em torno disso, né? O EBIT 17%, né? O financeiro. Então, assim, uma empresa muito redondinha nesse aspecto. Você pega um espectro aqui de 19 anos e você praticamente não percebe muitas variações nas linhas, né? Mas tem algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, tá? E vamos lá, por exemplo. Uma coisa que os números não falam, né? O balanço não fala, aí você tem que ir na minúcia, né? Que é a receita por par, né? A receita o preço médio unitário, né? Que a gente chama, né? O preço médio unitário de cada produto vendido, né? Em 2013, cada par de sapato era vendido por R$ 12,54, né? Agora, em 2024, cada par de sapato é vendido por R$ 23,21, né? Isso, né, significa que de 2013 para 2024, né, o sapato aumentou de preço em 85%, né? E muito semelhante ao NPC e ao PCA, olha, que eu fiz até a consulta aqui no Calculadora Cidadão, né, que é o melhor site que tem para esse tipo de coisa. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que esse gráfico aqui mostra que ela conseguiu repassar perda inflacionária para o preço, né? De 2013 para 2024, o sapato saiu de 12,54 para 23,21, né? Ela reajustou em 85%, que é mais ou menos o INPC e o IPCA, né? Então, assim, também é legal isso também, né? Então, assim, a Grendene só tem coisa boa, né? Quase tudo coisa boa. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que não é legal. E eu mexendo mais ainda nas planilhas lá, que ela disponibiliza no site, né? E aí eu me deparei com essa situação aqui, ó. Em 2013, ela vendeu 216 milhões de sapatos, né? Só lembrando que a capacidade produtiva dela é 250. E agora, em 2024, ela está vendendo 139 milhões, né? Então, de 2013 para cá, ela perdeu 35% de vendas em quantidade, né? Olha que coisa, né? Então, ela está perdendo mercado, né? Ela está produzindo hoje um pouquinho mais do que a metade de sua capacidade produtiva, né? Então, se por um lado, né, ela conseguiu reajustar os preços de venda de seus produtos pela inflação, né? Por outro lado, né, estou mostrando para vocês aqui que de 2013 para cá ela está descendo a serra. Ela não está conseguindo vender mais a quantidade que ela vendia outrora, né? E isso é muito ruim. E é por isso que o faturamento dela anda de lado, né?
E há de se falar que eles fazem um excelente serviço dentro da companhia, porque poucas empresas conseguiriam sobreviver a uma diminuição dessa de faturamento tão bruta sem impactar os resultados da companhia, né? E a gente vê aqui que não, que é uma empresa constante, que mesmo perdendo muito faturamento, né, deixando de vender muito sapato em termos quantitativos, ela ainda está entregando um lucro líquido muito legal. Claro que esse lucro líquido é turbinado pelo resultado financeiro, né? A pergunta que fica, gente, é só a seguinte, ela é muito simples. Daqui para frente, o que vai acontecer? As vendas vão continuar de lado ou vão continuar a cair, né? Se continuar de lado, é uma empresa que a gente sabe que tem uma boa gestão, né? Ela vai continuar a entregar aí um lucro líquido aí, turbinado pela sua receita financeira, né? Acima de 20 pontos percentuais, né? Agora, se essa quantidade de venda de sapato continuar caindo, aí nós temos um problema na Grendene. Agora eu vou responder a pergunta, né? E são duas perguntas. Qual a situação econômica financeira da Grendene e se vale a pena ter Grendene como ação previdenciária numa carteira de dividendos, ok? Então vamos lá. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, o que nós vimos? Que a Grendene é uma empresa que tem o capital de giro e a necessidade de capital de giro praticamente andando de lado, né? De 2019 para cá, você praticamente não tem variação. Mas por que você não tem variação? Porque as vendas estão estagnadas, né? Em termos financeiros, o acréscimo de vendas é ínfimo, muito pequeno. Não é suficiente para fazer alteração na necessidade de capital de giro. Mas nós vimos que a Grendene é uma empresa muito líquida, né? Que tem um saldo de tesouraria muito alto, algo em torno de 1,1 bilhões de reais. E o que é saldo de tesouraria? Saldo de tesouraria é o dinheiro que você tem em caixa, mais as aplicações financeiras de curto prazo, e aí você deduz os empréstimos que você tem de curto prazo. E é isso mesmo, ela tem hoje no caixa, para pagar suas necessidades diárias, 1,1 bilhão de reais. É uma empresa muito líquida, né? Mas é uma empresa que também é muito boa do ponto de vista operacional, tá? A Grendene gera um EBIT de 21%, né? E tem um lucro líquido de 28%. Mas espera aí, como? Como que o lucro líquido pode ser maior que o EBIT? Simplesmente porque a empresa não tem dívidas, né? Ela tem uma dívida negativa de 1,5 bilhões de reais, né? Então, se ela pega todas as suas aplicações financeiras e paga os seus empréstimos, que são praticamente inexistentes, sobra aí algo em torno de 1,5 bilhões de reais. E isso gera um resultado financeiro muito bom. Na verdade, esse resultado financeiro sempre aconteceu na Grendene. Pra você ter ideia, de 2006 até 2015, esse resultado financeiro era credor positivo em torno de 125 milhões de reais. Então, lá pelos idos de 2006, 7, 8, 9, 10, a média era 125 milhões. E isso aí entrava acreditando no EBIT e turbinava, né, o resultado, o lucro líquido da companhia, né, o lucro na última linha. Agora, né, a partir de 2016 a 2024, a coisa melhorou mais ainda. É claro, né, a empresa não distribuiu 100% dos lucros. Isso ficou no caixa da empresa, gerando aplicação financeira, gerando receita. E a realidade agora é que a Grendene ela gera um resultado financeiro de algo em torno de 250 milhões de reais, né? E é muito dinheiro. E teve picos aí batendo na faixa de 370 milhões de reais. Então pega, por exemplo, o ano de 2024. Em 2024 o EBIT foi de 21%, né? Com um resultado financeiro sensacional, o lucro líquido bateu aí a faixa de 29%, 28%, 29%. Então, gente, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela é uma empresa muito ok, uma empresa muito líquida, né, que tem 1,1 bilhão de reais no caixa. É uma empresa que não tem dívida, né, tem uma dívida líquida negativa de 1,5 bilhões de reais. É uma empresa que tem um EBIT bacana, alto, na faixa aí de 21%, 22%, que tem um resultado financeiro absurdo e um lucro líquido muito bom, né, na faixa aí, em 2024, na faixa de 28%. Então, sob o ponto de vista econômico-financeiro,
uma empresa muito aprovada, ok? E vamos continuar a falar bem da Grendene, né? A Grendene é uma marca muito forte, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, né? E ela também, possui uma indústria verticalizada. Ela tem até uma fábrica de PVC e 100% do PVC que ela utiliza, ele é reciclável, né? É uma companhia muito interessante, ela tem alta escala, alta eficiência, ela consegue personalizar a sua linha de produção para atender pedidos diferenciados, né? É uma empresa que tem uma capacidade de produção de até 250 milhões de pares de sapato e hoje em dia está faturando aí, está produzindo algo em torno de 140, então, ou seja, ela tem possibilidade de crescer a sua produção sem necessidade de fazer novos investimentos. E é uma empresa aí que de 2013 a 2024, que foi o corte que eu analisei, ela tem conseguido repassar a inflação dos seus produtos com tranquilidade, né? Nós vimos aí que de 2013 a 2024 ela aumentou o preço médio de venda de seus sapatos em aproximadamente 85%, que é exatamente o INPC e o PCA do período, né? Além disso, a Grendene é uma empresa que faz parte do novo mercado da B3, ou seja, tem um mais alto nível de governança. E nós vimos isso, sentimos na pele quando eu analisei as informações da Grendene. O site de RI da empresa é muito bom, eles estão de parabéns. E para melhorar mais ainda, é uma empresa que paga dividendos de forma regular. E quais são os desafios que a Grendene está enfrentando atualmente? Hoje nós podemos falar que o maior desafio que ela enfrenta é aumentar as vendas, aumentar a produção, né? Mas por quê? Vamos separar essa resposta em duas partes, o Brasil e o mercado internacional. No Brasil, o que a gente vê? Nós vemos uma população empobrecida, endividada, e nós vemos que nos últimos anos as bets surgiram de forma avassaladora, né? Elas estão consumindo grande parte da renda familiar. E isso tudo dificulta as vendas, né? Outra coisa muito interessante no Brasil é o surgimento de uma concorrência que eu chamo de concorrência desleal, né? O setor de calçados, ele tem poucas barreiras de entradas, né? Então o que acontece? Hoje, se você entrar em qualquer site de internet, aí você consegue comprar uma fabriqueta de sandálias e começar a produzir, começar a vender. Obviamente não é o produto da Grendene, mas rouba mercado, né? E isso tudo dificulta as vendas da empresa, né? Sob o ponto de vista do mercado internacional, o que a gente vê? No mundo pós-Covid e no mundo pós-guerra da Ucrânia, ocorreram diversos problemas de logística e alguns problemas desses continuam até hoje, né? E isso dificulta a distribuição dos produtos da Grendene. Mas algo que é muito relevante é o mercado chinês e o mercado indiano, né? Esses dois países estão inundando o mundo com calçados e sandálias. Então, obviamente, o mercado é um só, isso impacta nas vendas da Grendene. E esse impacto negativo no volume de vendas, né, da empresa é muito cruel, né? De 2013 para cá, a produção da Grendene diminuiu em 36%. Né? Mas assim, por incrível que possa parecer, né, mesmo assim a empresa conseguiu segurar a sua margem de EBIT, conseguiu segurar o seu lucro líquido. Ok, beleza, muito em função do seu resultado financeiro, que é muito relevante. A grande pergunta que fica é a seguinte: as vendas, né, em termos absolutos, em termos de pares vendidos, né, vai continuar no nível que está? Se continuar, beleza, a empresa vai continuar a ter condições de pagar bons dividendos. Agora, se essas vendas, né, diminuírem cada vez mais, né, conforme tendência que a gente está observando aí na última década, aí realmente vai chegar num determinado momento que o resultado financeiro ele vai diminuir cada vez mais, né? E aí talvez isso não seja suficiente aí para manter a empresa numa condição de boa pagador de dividendos, né? A minha conclusão é o seguinte: é com muita dor no coração que eu falo que, para mim, a Grendene não serve como empresa pagadora de dividendos, né? Porque quando a gente compra uma ação para receber dividendos, quando você monta uma carteira para conseguir oferir dividendos de forma perene na posteridade, você tem que apostar no negócio, né? Você tem que ver que esse negócio ele é sustentável no longo prazo, né?
E o que a gente está percebendo é que, embora a empresa tenha uma situação financeira muito robusta, tenha uma situação operacional muito legal, mas ela tem uma venda declinante. E nós não estamos falando de 1, 2, 3, 4 anos, né? Nós estamos falando de 2013 para cá. São muitos anos, né? Então isso já mostra uma tendência de perda de mercado. Né? Então, por esses motivos, eu estou fora da Grendene como empresa pagadora de dividendos. Ok? Muito obrigado, eu espero ter ajudado. Tem alguma dica para mim? Quer mandar algum recado? Quer que eu melhore alguma coisa? Concorda com o que eu falei? Posta nos comentários. Não concorda? Deixa pra lá, não me faz raiva, vai? Beleza? Grande abraço. Fique com Deus.